coisa, né? É muito complicado, né? E aí, essa parte aí que você falou, né? Que, cara, assim, eu sou ateu e tudo, mas eu acho sensacional essas histórias, viu? Acho Não, elas sensacional. fascinam, elas são legais. Fascinam. A fase final ali, que você falou que ele carregou a cruz. Então o negócio, a cruz existiu, ele foi crucificado. Foi crucificado. Tudo isso aí já é comprovado. Comprovado. Arqueologicamente. Sim, arqueologicamente. Inclusive, eu vou dar algumas evidências para você. Só para a gente contextualizar, era algo comum na época. Muito, milhares, se não milhões. Eu estou resistindo a falar milhões, mas eu estou quase falando milhões. Não posso falar milhões com certeza, mas milhares eu posso. Milhares de pessoas foram crucificadas pelos romanos. A cruz era uma coisa tão detestada que a palavra crux, em latim, era um xingamento. Caramba. Quando eu queria te amaldiçoar, eu falava crux. Teve uma época que eu vou lembrar o nome do... Foi perto da época de Cícero. Tinha um advogado chamado Rabirus. Não, minto. O Rabirus é o que estava sendo acusado. E o advogado, na época de Cícero, colocou uma norma, uma jurisprudência, em que a palavra crux não deveria ser pronunciada diante dos ouvidos de um cidadão romano. Seria como falar um palavrão aqui. Existem certas palavras que o YouTube hoje também... Sim, barraria, né? Crux era uma delas. Entendi. Aí havia 5 formas de pena capital dos romanos. Você tinha lapidação, quando a pessoa era apedrejada. Você tinha o cremácio, quando a pessoa era cremada viva. Você tinha o afogamento. Tinha mais uma que eu esqueci, a última que era a crucifixão. E era considerada a pior de todas. A pior de todas? Pior de todas. Caramba. Aí, por que só encontramos 3 exemplares de crucificados até hoje? Porque o crucificado não tinha direito a um sepultamento digno. O corpo dele era jogado num lixão chamado putenescum. Olha só. De onde vem a palavra PUTA, que significa putrefazer. Aí muitos até pegavam isso e falavam o seguinte, é mito da Bíblia que Jesus foi sepultado no túmulo de José de Arimateia, porque os romanos... jogavam o corpo ali. Só que encontramos já 3 exemplares que fugiram à regra. Um encontrado na Itália, acho que foi na Itália, o outro foi em Roma e o outro em Israel. O de Israel foi o primeiro a ser encontrado. Em 1969, perto da Guerra de 6 Dias, estavam reconstruindo Jerusalém depois da guerra, e tinha um bairro lá, que existe até hoje, chamado Givat Hamivtar. Os tratores passaram e bateram num túmulo antigo. Caramba. E dentro desse túmulo tinha uma caixa de pedra que nós chamamos de ossário ou ossuário. Porque a pessoa, depois que morria... É interessante, o sepultamento era 1 ano depois de sua morte. Caramba. Porque você morria, o seu corpo era colocado no sepulcro, que era uma caverna. Depois de 1 ano, o pessoal ia lá, tirava os seus ossos, colocavam nessa ossário, caixa. Aí colocava num gavetão assim, e você estava com o túmulo pronto para outro membro da família. Entendi. Esse que era o aproveitavam, né? Aí aproveitavam. Acharam esse ossário. Aí estava o nome escrito do sujeito lá, Yohanan ben Hagakol. 1,63 m de altura. Lembra que eu falei que todo mundo era baixinho? E